Bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira. E hoje, parecendo que tá vindo uma tempestade. Geralmente antes da tempestade vem a bonança, a tranquilidade, né? E como nada acontece à toa, eu vou falar um pouco sobre a ira e a raiva, né? Que muitas vezes a gente tem de quem a gente mais ama. Estranho, né? Ter raiva e ira pela pessoa que a gente mais ama. E muitas vezes a gente não percebe que todas as pessoas estão num processo de evolução, inclusive a pessoa que tem raiva da pessoa que ama. E muitas vezes essa raiva, essa ira é baseada talvez, às vezes, na maioria das vezes, naquilo que está faltando dentro da gente mesmo e não no outro. E a gente acaba projetando aquilo no outro e não resolve aquilo que falta dentro da gente. E aí vou aproveitar a tempestade que está chegando e falar de uma história interessante de um pescador que vivia com seus 2 filhos e a sua esposa. E ele tinha raiva de tudo. Ele era infeliz, não conseguia viver a vida, por mais que a vida te mostrasse felicidade. E ele espancava a sua esposa e espancava os seus filhos. Achava que os filhos eram preguiçosos, achava que a esposa não sabia fazer a comida direito, enfim. Qualquer coisa era motivo de bater nos seus filhos e na sua esposa. Um dia eles mais uma vez saiu para pescar, foi até seu barco, e resmungando, falando e tudo mais, e se mandou para alto mar. E nesse dia ele não estava conseguindo obter os peixes, não estavam pegando sua isca e tudo mais. E ele resmungava da vida e falava que nada dava certo e tudo mais. E ele não conseguiu perceber no horizonte uma terrível tempestade que estava se aproximando. E essa tempestade o pegou tão rapidamente que destruiu o seu barco. E ele caiu no meio do nada, no meio do mar, e conseguiu apenas se apoiar de um pedaço de madeira. E lá naquela escuridão, a tempestade acontecendo, ele naquele desespero começou a perceber que ele era rico. Rico de felicidade, rico de várias coisas. E principalmente rico por causa da sua própria família. Começou a perceber e ter autoconsciência de que quem precisaria ter mudado ao longo do tempo era ele, mas que talvez ele não mais sobrevivesse. E ele pediu a Deus a oportunidade de que o salvasse. Enquanto isso, na cidade, a tempestade chegou. E chegou tão violenta que um raio caiu em cima da casa do pescador. E a casa do pescador pegou fogo, incendiou. As crianças e a esposa conseguiram sair. E foram para o cais, porque perceberam que o pai não chegara. E começaram a ficar preocupados, porque todos os barcos já tinham chegado. E mesmo aquele pai que batia tanto, existia amor nas crianças, existia amor na mulher. E eles muito preocupados com o pai que não chegava. Enquanto isso, lá no meio do mar, o pescador, depois de pedir a Deus, ele conseguiu ver uma luzinha bem no horizonte e fez com que ele fosse guiado para aquela luz. Era a esperança que ele teve. E ele nadou por horas e horas, determinado a chegar em casa, né? Na praia. E ele conseguiu chegar. Na verdade, o que ele tinha enxergado era as cinzas e o fogo da sua própria casa pegando fogo. E quando ele chegou no cais, as crianças o viram, a esposa o viu, e por incrível que pareça, ele estava com um sorriso no rosto e abraçou as crianças como nunca tinha abraçado. E a esposa ainda estava com muito medo. Como é que ela iria falar sobre o incêndio da casa? Porque ela ia apanhar novamente. E por incrível que parecesse, aquele pescador estava sorrindo para ela. Abraçou os filhos e a esposa e disse que o incêndio da casa tinha o salvo. Então a moral da história, pessoal, é de que às vezes
a gente tem que perder tudo para dar valor ao que a gente tem? Será que é preciso mesmo perder tudo e não ter uma consciência daquilo que você tem? Que a raiva, a ira são projeções daquilo que falta dentro de você mesmo, de que você tem que olhar o próximo, aquele que você ama, e respeitar, e ver que todos nós estamos no processo evolutivo, e ter parcimônia e depois avaliar qual é a causa da minha raiva. Será que realmente a raiva está projetada naquilo que falta em mim? Ou se aquela pessoa não evoluiu o bastante? E se não evoluiu, você tem que ter o direito, ou a permissão, ou o dever de permitir que aquela pessoa evolua. Todos nós estamos no processo de evolução. Então, pense nisso. Não espere que sua casa pegue fogo para você salvar a si mesmo. Ricardo Galvão, esperando a tempestade ali, por um planeta, um mundo onde você quer estar.